E aí, galera? Que seleção é essa, senhor? Começamos a acreditar. Isso é muito bom. Ah, mas é contra o Senegal. E daí? Não importa, nós temos que ver o nosso lado. E o nosso lado está indo bem. Sem vinheta eu não entro. Sem like eu não comento. Foi, eu diria, os caras vão dizer, tá maluco e tal. Não estou, não. Eu diria que esse primeiro tempo da seleção brasileira, né, entusiasmou a galera. Ou não? Segundo tempo, meio barro, meio tijolo. As substituições e tal, normal, dá uma queda. Né? Ele não alterou, principalmente os dois homens de meio do campo, Bruno Guimarães e o Casimiro, Bruno Guimarães e o Casimiro. Quer dizer, o problema todo é que o que está entusiasmando, essa é a palavra certa, é esse toque rápido de meio do campo, e lá na frente não teve centroavante. Não teve centroavante. Quem foi centroavante da seleção? Eu estou aqui. Tá, Estevam, do lado direito. Vini Júnior, do lado esquerdo. E o Rodrigo? Rodrigo foi ponta, foi meia, foi segundo homem, foi primeiro homem, voltou, foi centroavante. Vini também, Estevam também. E o importante é que os dois homens, os três homens de meio do campo, Casimiro, Bruno Guimarães e Matheus Cunha, todos três acompanhando, metiam a bola e chegavam a partir da intermediária para meia-lua da grande área do time do Senegal. Isso é importante, eles não ficaram lá atrás, não metiam a bola e dando o que vai acontecer aí. Não é. Isso é importante. Os homens de meio do campo chegarem. Apertou aí, ele está aqui, ó. Os homens de meio do campo estão aqui. Não estão lá. Lá é diferente. Lá é para defesa. Então o ataque foi, recebeu a bola. O ataque foi, os três homens de meio do campo encostam aqui. E os quatro homens lá de trás encostam aqui. Você tem jogada para os laterais, como por exemplo o Militão no primeiro tempo. O Militão é zagueiro. O quarto zagueiro é o back central. Vou jogar pela lateral direita. Tudo bem. Porque normalmente, quando atacava o Brasil, nós tínhamos três zagueiros. Tá certo? E mais um homem de meio do campo, pelo menos. Ou o Casimiro. Se o Casimiro entrou mais, o Bruno ficava um pouco mais atrás. Então você tinha sempre um homem um pouco mais atrás, mas acompanhando. E o outro acompanhando. Porque meio do campo não é para ficar meio do campo. Tá? E aí? E o resto? E os lançamentos? E as tabelas? E o chute no gol? E a chegada? E o apoio? Isso tudo é jogador de meio do campo. Cobertura, como fez muito bem o Casimiro. E olha que o Casimiro estava aí como bola da vez, né? Vai embora. Mas tá bem, tá jogando, pelo menos jogou muito bem. Só que ele é o homem de confiança do treineiro. Com toda a razão, tem experiência. Como o Militão é também. Então são dois homens de confiança do treineiro que organizam, como o Marquinhos também, que organizam lá dentro das quatro linhas. Meio do campo e defesa. Porque o ataque, fecha os olhos. Pega três aí. Bota lá. Fecha de novo os olhos. Tira os três, bota mais três. É tudo a mesma coisa, todo mundo sabe jogar. Então, nada mais justo de você meter a bola e acompanhar. E aí aparecer para as tabelas, como esses apareceram, Bruno Guimarães e o Matheus Cunha, e mais o Casimiro. Como apareceram os três homens de meio do campo, tabelando com os caras da frente. Toque curto, que é o que complica mais, no meu modo de ver, o que complica mais para as defesas europeias. É esse toque inteligente, curtinho. Toque.
apareceu, de repente está na cara do gol. O europeu, ele sabe fazer isso? Alguns, bem poucos. E o brasileiro? Sabe fazer de montão, o que aconteceu no primeiro tempo todo. Então, o primeiro tempo, acabou o primeiro tempo, eu achei mentiroso o placar. Poderia ter sido 3 ou 4. Só o Estevão entrou umas 3 vezes aqui do lado esquerdo, né, do lado direito, na diagonal, como ele fez o gol. Né? Ele fez o gol entrando assim, uma metida de bola, uma escapada de bola, né? Casimiro e Bruno Guimarães, Matheus Cunha, a bola escapou e exatamente quando ele chegava na diagonal, ele meteu uma curva do lado de cá. Ele fez isso umas 3 vezes. Só que duas bateram nos zagueiros e a outra foi para fora. Ele poderia, numa dessas, entrar o gol, que ele faz isso muito bem. Pelo outro lado, o Vini Júnior é a mesma coisa. O Vini Júnior, eu até anotei aqui, primeiro tempo não vou nem contar, que ele deu um passeio pelo lado de cá, pelo lado esquerdo. Agora, depois, segundo, tanto é que o Coulibaly queria uma arengação com ele. Parecia que queria bater nele. O Coulibaly são 8 metros de altura, né? E o Vini Júnior é o quê? 1,75 m, se tanto. Né? Aí ficaram lá discutindo, e o Coulibaly pentando, sabe por quê? É porque ele estava tomando um calor danado no primeiro tempo. Ele tomou um calor. Ele não é lateral, mas ele tinha que sair na cobertura do lateral, porque o Vini passava pelo lateral. E o meio do campo não saía para cobrir. Então batia com ele lá na frente. Arrebentou tudo. Aí veio o segundo tempo. Eu anotei aqui, 25 minutos, o Coulibaly já devia estar falando por esse desgraçado desse Vini Júnior, vem me atormentar de novo. E aí começaram os contra-ataques. De novo. Além do primeiro tempo, de novo. E toda hora batia com ele lá na frente, que ele tinha que sair na cobertura. Várias vezes ele saiu para o choque, que não tinha outro jeito, saiu para o choque. 2 vezes ele deu uma trombada no Vinícius, que já tinha passado por ele. Ou ele cercava o Vini Júnior lá na frente, quase linha de fundo, que o Vini já vinha na diagonal. Então, o Vinícius Júnior atormentou esse Coulibaly. E a zaga, naturalmente, do Senegal. Agora, achei que no segundo tempo, os contra-ataques, tanto pelo meio quanto pela ponta direita, deram uma diminuída. Não sei se foi por causa das substituições, né, que afetaram naturalmente o meio do campo e o ataque, porque você vê, saiu. Estou aqui com as anotações, cadê? Saíram. Gabriel, Matheus. Entraram João Pedro, que foi praticamente centroavante no segundo tempo, o que não tinha no primeiro tempo, teve no segundo, porque ele ficava mais um pouco, ele vinha, ia do lado, ia do outro e tal, mas ele sempre estava entrando por aqui pelo meio. E é bom jogador. João Pedro e o Wesley. Eu anotei aqui, Paquetá e Luiz Henrique entraram no lugar do Estevão e do Rodrigo. Então, tá aqui. Aí, Fabrício entrou. Fabrício, zagueiro do Cruzeiro. Saída do Vini Júnior, entrou o Fabrício. Saída do Alexandro, entrou o Caio Henrique. E aí vieram os outros. João Pedro entrou no lugar do Matheus Cunha, mais um, que era o terceiro homem de meio do campo, né? Junto com Bruno Guimarães e o Casimiro. Aí veio o Gabriel Magalhães, saiu do Wesley, aí Estevão e o Rodrigo e Luiz Henrique. O Luiz Henrique, por exemplo, fez algumas jogadinhas boas, mas não insistiu com a jogadinha. Aquela que ele sabe. Ele vai na linha de fundo, ameaça cruzar e corta. Ele fez 2 vezes só. É muito pouco. Ele matava, acabava de matar toda a defesa
do Senegal com essas tiradas. Ameaça, corta. Aí vem para cá, ele ameaça, corta de novo. O cara não sabe o que vai fazer. E se o cara para na frente dele, aí está morto. Que aí ele passa mesmo pela habilidade que ele tem. Então, é por isso que eu estou discutindo, né? Eu discuto mais defesa hoje, defesa e meio do campo, né? Que a defesa precisa de vez em quando, de alguns apertos, de alguns acertos. E o meio do campo também. Tem hora que o meio do campo se perde, né? Eu não discuto a frente, porque eu acho a frente, ninguém tem os 6, 7, 8 jogadores de frente que nós temos. Ninguém tem. Tanto é que esses são os melhores da Europa, nos times que eles jogam lá. Então a discussão é no meio do campo, né? Vai tocar, metida de bola, aparecer. Tanto é que o segundo gol, uma historinha, né? Um bate-papo entre o Rodrigo e o Estevão. O Estevão ameaçou cruzar, o Rodrigo cruzou e lá do outro lado entrava o Casemiro e fez o gol. Aí teve uma discussão lá de meio, que o Militão segurou um zagueiro que ia para a cobertura, tá bom, mas isso é outro problema. A zaga não deu, a arbitragem não deu, seguiu o jogo 2-0 para o Brasil. Mas é uma jogada trabalhada, que já em outras oportunidades essa jogada foi feita e deu bons resultados. Então, se está dando bom resultado, vamos insistir. Mas, de uma maneira ou de outra, eu gostei da seleção brasileira, estamos apoiando naturalmente, né? Próximo jogo, eu não sei que time que vai entrar, pode ser que tenha algumas substituições, mas, de uma maneira ou de outra, a seleção, acho que foi um bom teste, que o Senegal tem bons jogadores, né? Esse Koulibaly, tem o Mané, né? Mané até que estava meio perdido na marcação de meio do campo. Ele tinha que sair dali, porque no meio do campo o Brasil concentrou bastante gente. Mas, de uma maneira ou de outra, ficamos por aqui apostando na seleção brasileira. O craque do jogo. Quem é o craque do jogo? O craque do jogo, rapaz, eu posso botar o... Estou gostando muito do Estevão. Esse Estevão está... Gostei do meio do campo, Bruno Guimarães, Casemiro. Eu gostei. Então, eu que estava no pé do Casemiro, né? Tomara que ele continue assim, porque comandando ali, ele é o homem de confiança do cara. Tudo bem. Mas o problema é dentro das 4 linhas. Eu vou colocar o Casemiro. Eu poderia botar o Estevão também, que eu gostei do Estevão. Mas como eu estava no pé dele, eu vou botar Casemiro, o craque do jogo. E a baranga do jogo, cara, sabe quem que eu vou botar? Está aqui, eu anotei aqui. Cadê? Baranga do jogo é Koulibaly, que é bom jogador, mas não jogou nada e queria briga com todo mundo. Principalmente com o Vini Júnior, que ele levou 2 cortes e queria matar o Vini Júnior. Valeu.